Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Estamos num Mais Ser Igreja, não Ser Igreja da Rádio Sim, um programa que é da Diocese de Braga e que também abre as suas portas de par em par para Viana do Castelo. Como habitualmente, a primeira parte temos um convidado, alguém que nos vai ajudar a fazer uma reflexão sobre algum dos temas importantes da vida da Igreja que está em Braga ou da Igreja Universal. Uma vez que se aproxima o Dia Mundial do Doente, que é já dia 11 de fevereiro, é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, pedi ao Sr. Dom Francisco Serra Coelho, Bispo Auxiliar de Braga, que fizesse o favor de nos acompanhar durante alguns minutos esta noite para falarmos essencialmente deste dia, do sentido que ele tem para os cristãos, para todos os cidadãos, para todas as pessoas, porque de facto não há família onde não haja pelo menos um elemento que tenha uma doença, e alguns até gravemente doentes. E para todos eles, cristãos ou não, a Igreja tem uma palavra a dizer de estímulo, de alerta, de acompanhamento, de compaixão e também de ação, porque a Igreja não se limita a ver o sofrimento e dá muito de si para aliviar o sofrimento dos sofredores, passe a redundância. Às vezes nós temos a ideia de que a Igreja são os bispos. O Sr. Dom Francisco corrigir-me-á, mas eu não sou bispo, nem padre, nem nunca fui candidato, e sinto-me tão Igreja como o Sr. Dom Francisco, em funções diferentes, obviamente. Ele é mestre, como bispo, eu sou um mero aprendiz, cá de baixo, sou soldado raso. Não tenho sacerdócio ministerial, mas tenho o comum dos fiéis. É verdade. É verdade, mas aprendizes de cristão somos todos. E ai de nós se não formos. Aquilo que nos faz vocacionados à santidade é a nossa iniciação cristã. Foi pelo meu batismo, pelo sacramento da confirmação, e é pela Eucaristia que celebro, que sou convidado todos os dias a ser santo. E é a mesma coisa com o Dr. Carlos Aguiar. É porque é batizado, é porque um dia foi confirmado no Espírito, porque se alimenta na Eucaristia, que todos os dias é chamado a ser santo. Aí somos fiéis de Cristo. Aquilo que nos une é sermos os dois fiéis de Cristo. Um dia eu fui chamado pelo Senhor ao ministério presbiteral e depois ao episcopado, e o Carlos Aguiar foi chamado pelo Senhor ao sacramento do matrimónio. É a sua vocação. Aqui nós situámos-nos numa perspectiva muito concreta de santificação. É evidente que eu me santifico como padre, como bispo. O Carlos Aguiar santifica-se como homem casado, como pai, como avô, como esposo. Mas há, para além desta dimensão da santificação, uma dimensão social. São dois sacramentos com dimensão social. A família e a presença viva da Igreja no mundo. Onde está o bispo, está a Igreja. Os dois temos esta missão, este serviço. Eu, como ministério ordenado, o meu querido amigo e irmão, na sua qualidade exatamente de leigo, quer dizer, membro ativo e participativo da Igreja. Não vai apenas à Igreja, é Igreja. Considero-me totalmente. Aqui encontramos-nos em igualdade de circunstância, porque aquilo que é a base da Igreja são os fiéis em Cristo. E a partir dos fiéis em Cristo são chamados para vocações diferentes de serviço, sempre de serviço. Mesmo a hierarquia só se realiza no serviço. Não existe outro modo de estar. Eu vim para servir. Exatamente. Não vim para ser servido, não é? Exatamente. Ó Sr. Dom Francisco, voltando um bocadinho ao início da sua intervenção, eu já aqui disse isto aos ouvintes e partilho novamente, porque de facto acho que o cardeal Danielo foi felicíssimo quando escreveu isto num livro notável da década de 60, 68, 69, já não me recordo, a oração, um problema político. Ele dizia que o cristão é um pagão em conversão permanente. Eu acho que o Sr. Dom Francisco não disse estas palavras, mas acabou por dizer o mesmo, isto é, nós estamos em aperfeiçoamento permanente. Constante. Eu usaria dois termos que me parece que são muito elucidativos. O primeiro é esse mesmo aprendiz de cristão. Nós somos a vida toda aprendizes de cristão, na medida em que nos queremos identificar com Cristo.
Não direi imitar Cristo, porque a imitação é sempre alguma coisa de muito superficial, enfim, externo, que envolve alguma fachada e às vezes alguma maquilhagem para se imitar o outro, não é? É evidente. Enquanto a identificação tem a ver com conteúdos, tem a ver com valores, tem a ver com critérios, e a conversão é, no fundo, esta aprendizagem constante de ser cristão. E um outro termo muito forte é autoeducação. Nós somos livres, somos pessoas, recebemos a graça de Deus, há uma parte fundamental que é a graça, que é o dom de Deus, que é a nossa abertura ao Espírito Santo que nos trabalha, que nos faz. Nada sem nós, nada sem Ele. Porém, há este nada sem nós. E este nada sem nós é a autoeducação. Temos que, como adultos, ninguém nos vem puxar a orelha, ninguém nos vem corrigir, até normalmente há algum cuidado em não ser desagradável. A correção fraterna não está muito em voga. A correção fraterna exige muita essa amizade. Essa obra de misericórdia está esquecida, não é? Exige muita amizade. Temos que ser nós a autocorrigirmos, a vermos ao espelho interior, a fazer o exame de consciência, mas sempre neste dinamismo de progressiva conversão. Uma das, e agora centrando um bocadinho na primeira parte da nossa conversa, a Igreja criou, não há muitos anos, não sei precisar há quantos, mas é relativamente recente, o Dia Mundial do Doente. E o Dia Mundial do Doente é um desafio aos cristãos, como dizia o Sr. Dom Francisco, nós somos aprendizes não só na teoria de ser cristão, mas na prática de ser cristão. E a prática de ser cristão passa obrigatoriamente, como diz o mote aquela frase célebre de Santiago, a fé sem obras é morta. Isto é, nós temos que ser servidores, não podemos ser meros espectadores da celebração da missa, da recitação do terço, de fazer a Lexio Divina, o que quisermos, mas temos que pôr a mão na massa. E, como diz este Papa, de uma forma muito bonita, procurar essa massa nas periferias. E as periferias muitas vezes estão nos doentes, nos sós, nos idosos, que não têm recursos. A Igreja tem aqui o dia 11, que é um dia de alerta. Estamos a celebrar o 23º Dia Mundial do Doente. Foi há 23 dias que o Papa São João Paulo II instituiu este dia, exatamente no dia de Nossa Senhora de Lourdes. O Santuário de Lourdes tem uma relação muito profunda com os doentes. Conhecemos a história das aparições. Bernadette de Soubirous, ao escavar na terra, nasceu a água, símbolo exatamente da cura também física, para além de espiritual. E este dia é um desafio muito grande à Igreja. E, exatamente, ao gravarmos este programa, ocorre um conjunto de circunstâncias ao nível da saúde em Portugal. Nós estamos a gravar este programa num momento de grande tensão a nível hospitalar, de doenças, de saturação. Exatamente. E pessoas com o problema da hepatite C que desejam medicamento para a sua cura e o medicamento não chega, e a morte de uma pessoa que não chegou a tempo, de uma senhora na casa dos 50 anos, que não chegou a tempo o medicamento para a curar. O que é que nos é dado pensar, refletir nesta dinâmica? Em primeiro lugar, importa compreender que o doente é um lugar de Deus. É bonita essa expressão. Ou seja, encontramos-nos com Deus no doente. Ir ao doente é muitas vezes o equivalente a ir ao sacrário, contemplar a Eucaristia, fazer o silêncio orante da adoração. Ir estar como doente é semelhante a encontrarmos com a palavra de Deus na Sagrada Escritura. É um lugar de Deus. Vamos, no fundo, ao Gólgota, vamos, no fundo, ao Calvário. E quantas vezes não levamos a pretensão de dizer muitas palavras, de confortar? A atitude de quem vai ao encontro do doente deve ser, sobretudo, disponibilizar-se para o que o doente quiser. Ouvir, estar em silêncio quando o doente lhe apetece estar em silêncio, apertar-lhe a mão, ajudá-lo a mudar-se na cama se deseja virar, a chegar-lhe a água à boca. Aquilo que o doente precisar, nós vamos mais para estar do que para falar
do que para lhe dizer palavras cristãs neste sentido de lhe propor que reze, que pegue no terço. Não, essa não é a nossa atitude. Nós vamos encontrar-nos com Cristo no doente, vamos encontrar-nos com Cristo crucificado, sofredor, e contemplar, transfigurar o doente e ver nele Cristo. Quando nós regressamos, trazemos muito mais do que levamos. Quando nós vamos visitar o doente, claro que lhe deixamos a alegria da nossa visita, que ele se sente amado, que ele se sente alguém, mas nós trazemos muito mais do que levamos. Nós trazemos o encontro com Cristo, que é sempre pacificador. A alegria do encontro com Cristo reverte para nós em paz. Para além de que a obra de misericórdia realizada pacifica-nos, dá-nos o conforto do próprio bem. O bem faz-nos bem. E eu penso que há outra dimensão que eu sinto, eu estou a falar em nome pessoal, que é, ao estar com um doente, ao estar perto de um doente, eu também sinto aquilo que às vezes eu não quero sentir, que é a minha finitude e a minha fragilidade. Não é? Nós às vezes somos muito orgulhosos da nossa saúde, do nosso bem-estar, do nosso conforto, e a presença de um doente alerta-nos para que tudo isso é efêmero e que um dia mais cedo ou mais tarde nós vamos ter ou passaremos por uma situação de amargura, de dor, de sofrimento, de desânimo. Sem dúvida. Podemos até dizer que a sociedade em que vivemos criou uma imagem que é, no fundo, fantasiosa, é uma ficção do super-homem. O homem que não precisa... Que não tem rugas, que não tem cabelos brancos... Que não a eterna juventude. E para além da eterna juventude, o homem que é vencedor de tudo. O homem que não precisa, muito menos de Deus. A morte de Deus. Este Ocidente que matou Deus, que reduziu Deus a um monte de cinzas, não é? Que o difamou, que o expulsou. A morte de Deus, falou-se da morte de Deus. A morte de Deus. E hoje, como tal, nós temos as respostas todas na ciência, na tecnologia, a medicina tem capacidade para responder. Esconde-se muitas vezes este problema da doença. Põe-se num determinado estado de reserva, e a morte muito mais. São temas que não são convenientes ao super-homem. São temas que não são convenientes à imagem de sucesso que a tecnologia é capaz de alcançar, à qualidade de vida que a sociedade de consumo propõe. São temas inconvenientes e incómodos. E por isso, esse é o pensamento. Quando chegamos junto da doença, nós fazemos a experiência da nossa finitude, da nossa precariedade, afinal de que temos muitas vezes que nos cruzar com o nosso limite. Afinal, o que é a alienação? A alienação é o contrário. A alienação é dizer que o homem é um super-homem, que o homem é um outro, é de facto sempre vencedor, com sucesso, que não precisa de Deus para nada, que o homem é que é Deus, que está no centro de toda a criação, e de facto o antropocentrismo tem razão de ser, enquanto o homem é de Deus. De facto o homem é o ser mais importante da criação de Deus, mas criatura de Deus. Quando o homem se converte em Deus e mata Deus, não é? Deus é proscrito da sociedade, não tem lugar, não deve ser representado, deve ser evitado. É uma questão... incómoda. E para além disso, assunto privado da esfera íntima de cada um, não faz parte da sociedade, nem da escola, nem da sala do hospital, e não é conveniente que ninguém ostente um sinal cristão. Quando nós passamos por este percurso, estamos a passar pela alienação. Isso é que é alienação. Porque quando se chega ao momento da dor, do sofrimento, nós sentimos necessidade de algo que seja seguro. Nós não nos sentimos confortados com o movediço, com aquilo que é liquefeito, que é tudo relativo, com o absoluto relativo, o relativismo absoluto. Nós precisamos de uma segurança, de uma âncora e de uma bússola. Por isso é que, na hora do sofrimento, nós podemos ir com silêncio, com respeito, mas se vamos como pessoas de fé, nós somos uma dádiva para o doente. Ele encontra ali uma sugestão, não
mais do que isso, porque nós vamos sempre apenas como sugestão, como proposta, nunca como imposição, para que aquele homem, aquela mulher, que porventura até são agnósticos ou indiferentes, se lembrem da hipótese de Deus naquele momento, que é a sua segurança, que é o seu horizonte. É um amor que alarga horizontes e que se possa abrir a esta possibilidade da existência de Deus. E se Deus existe? Eu acho que é muito importante isto que o Sr. Dom Francisco acabou de dizer. Eu estava a ouvi-lo com a maior atenção e estava a pensar num texto que li recentemente e que refere o povo Guarani, uma tribo do Brasil. E dizia o autor que os Guaranis, na língua Guarani, não existe a palavra religião, mas eles têm religião. E como é que se resolve esta situação de não haver a palavra religião, mas simultaneamente ser religioso? E o autor dizia que de facto o ser religioso estava integrado no seu modo de ser. Isto é, o modo de ser do povo Guarani era o modo de ser que incluía a religião, o fenómeno religioso, na sua existência. Nós vivemos uma época fragmentária, isto é, a religião vai para este canto, a economia vai para aquele canto, os filhos vão para outro canto, a mulher e o marido vão para outro canto, fragmentamos a sociedade. E este todo levou-nos a este estado caótico de desprezar o doente, sobretudo se ele é pobre, se ele é idoso, se ele não é muito simpático, nós vamos deixar de o integrar. O Sr. Dom Francisco falou no problema da morte, por exemplo. A morte hoje é tabu, ainda é. Não, ela é mais do que nunca. Não se levam as crianças a ver o avô que está a morrer. Pode traumatizar. Estamos a fragmentar, quando a morte era integrada na vida ainda há poucas décadas, no cotidiano das pessoas, como o sofrimento. Não entre no quarto, que a avó, o tio, está agora com muitas cólicas, não podes impressionar-te, queremos afastar. Eu penso que o Dia Mundial do Doente também rema contra esta corrente. Não? Sim, porque a alienação, no fundo, consiste em ignorar a realidade, evitar a realidade, viver numa ficção. E a vida sem sofrimento é uma ficção, não existe. Portanto, é viver alienado. Este dia chama-nos, de facto, a este encontro com uma realidade da vida que um dia se cruzará connosco. Nós não fomos feitos para o sofrimento, nós fomos feitos para a glória. O fim do homem é a glória, a eternidade é a ressurreição. Mas tal como Jesus parou junto ao sofrimento, no Calvário, experimentou, provou até ao fundo do cálice, também nós paramos muitas vezes junto ao Calvário. Ao nosso Calvário e ao Calvário dos outros. O Papa, este ano, apresenta uma frase muito sugestiva do livro de Jó. Eu era os olhos do cego e servia de pés para o coxo. Há aqui, portanto, um apelo à sabedoria, que não produz um conhecimento teórico abstrato, fruto de raciocínios, mas uma sabedoria de coração que leva a servir o irmão, uma sabedoria de coração que é estar com o irmão, uma sabedoria do coração que é sair de si ao encontro do irmão, uma sabedoria do coração que é ser solidário com o irmão sem o julgar. Portanto, esta disponibilidade de estar de estar junto, de estar para, é a proposta que o Papa nos faz perante o sofrimento. No fundo, 3 palavras: acolher o irmão como ele é, na sua situação concreta. A tal circunstância de estar em situação de distância, de periferia existencial, se de facto não tem encontro com Deus, se é uma pessoa que não tem no seu horizonte o sentido da vida cristã. O encontro com essa pessoa no acolhimento tal qual ela é. Nós, perante a doença, estamos com todo o respeito, o respeito sagrado que nos merece a consciência do outro. Portanto, não vamos para impingir, não vamos numa atitude propagandista da fé. Penso que essa atitude de quem vai visitar um doente não é aquela que é própria de um cristão. Nós vamos encontrar a pessoa com toda a história de vida, com a razão de ser das suas opções.
Depois deste acolhimento há a solidariedade, ou seja, estar junto dele, da sua circunstância muito concreta, estar com ele na paixão, na sua cruz, estar em compaixão com a pessoa, comungar a sua realidade. E depois a dimensão da misericórdia, ou seja, estar com o coração, estar com o afeto, estar com toda a amizade. E muitas vezes há aqui, de facto, a comunicação profunda da amizade. E quando essa comunicação profunda da amizade acontece entre quem sofre, quem está doente e o visitador do doente, abre-se o espaço para o diálogo na confiança. E o diálogo na confiança pode chegar, às vezes, através de um olhar, de uma sugestão, de uma palavra, à proposta da fé, à abertura a Deus. Estou a pensar, sobretudo, naquelas pessoas que não têm fé e que se encontram de coração a coração entre o seu vazio e a razão de ser do outro, estar ali a visitá-lo, um diálogo profundo. Eu gostava de ter o brilho nos olhos que tu tens. Eu gostava de ter a alegria e a felicidade que tu tens. Onde é que eu posso encontrar isso? No fundo, esta é a grande pergunta que se faz a alguém com sentido total de amizade, de solidariedade, de gratuidade, vai como quem serve junto de um doente. Porque estás aqui? Porque viestes ter comigo? Porque te interessas por mim? Quem sou eu para ti, afinal? E estas perguntas muitas vezes não se fazem com palavras, mas estão dentro. E a partir daqui, se o visitador de doentes, se o amigo, se o familiar é assíduo, constante, pode acender-se uma luz de encontro entre esse doente e a presença de Deus. O São Dom Francisco tocou aí num ponto que eu acho particularmente interessante sublinhar, que é a presença de alguém que, enfim, que em princípio será saudável ou menos doente ao pé de um doente, que, como disse, e acho que vale a pena pegar no lápis vermelho e sublinhar, não é muita palavra, mas é esta disponibilidade, dar a mão, olhar com carinho, fazer uma carícia na cara, na testa, dar um beijo na testa de um doente. Isto é mostrar que se está em sintonia. Não estamos à espera de herança, nem de nada, mas estamos ali para estar com. Até porque há, digamos, atitudes que se fizeram um pouco clássicas, como passar pelas enfermarias a distribuir terços, passar pelas enfermarias a distribuir pagelas, estampas, santinhos, como se diz popularmente, ou então certas conversas, coitadinho, está tão mal. Às vezes as pessoas não se apercebem que para visitar um doente é preciso ter preparação. Há necessidade de formação para os visitadores de doentes. E as paróquias devem ter muito isto em conta. Não é um serviço que se improvise, porque hoje essas atitudes são consideradas como paternalistas, como alguém que se considera dono da verdade. Portanto, alguém que vai com um ar superior lamentar-se do estado do outro e é um ignorante na religião e não sabe, é uma pessoa que não tem instrução religiosa. Quer dizer, isto são palavras ofensivas, no fundo, que agridem e que pressupõem da nossa parte um paternalismo e uma atitude de superioridade. Nós temos que comungar a situação daquela pessoa e num respeito muito grande. E há uma outra realidade muito, muito importante, é que quando nós vamos visitar doentes nesta missão, visitadores, por exemplo, aos hospitais ou às casas da terceira idade, que nós temos que acordar para isso. Há tantos lares que têm pessoas idosas, com os limites próprios da idade, poderão não ser doentes, mas limitados, fragilizados, sem tanta autonomia pela própria idade, que não são visitados. Nós devemos nos despojar absolutamente de nós e ir abertos para tudo. Às vezes ouvir uma conversa pela 20ª vez de uma pessoa idosa que repete a mesma coisa, mas ela precisa de ir à sua memória mais profunda, mais antiga e lembrar o seu tempo de infância, e é um serviço que nós prestamos. Podemos pensar que estamos a perder tempo, estamos a gastar tempo com a humanização.
A humanização é alguma coisa de fundamental na tradução do cristianismo no tempo de hoje, porque a desumanização manifesta-se na solidão, sobretudo aquela solidão terrível que é estar só no meio de muita gente. Que não se conhece muitas vezes. Estar na indiferença dos outros, estar no desprezo dos outros, ser apenas um número, ser tratado com muita competência técnica, mas com pouca relação humana. E este encontro também com os idosos é muito importante. Eu acho que neste dia 11 de fevereiro todos os parcos deviam tomar em consideração esta proposta do Papa, que já vai no 23º ano, de fazer um dia especial na paróquia pelo doente. Às vezes tem, digamos, o inconveniente de cair num dia de semana, a meio da semana em que as pessoas trabalham. Pode-se propor que no domingo a seguir ao Dia Mundial do Doente, isto para a dinâmica dos jovens é formidável. Ir com os jovens visitar um lar de terceira idade, ir com os jovens visitar doentes ao domicílio, ir com os jovens visitar paroquianos que estão no hospital, mas com uma preparação prévia. E uma preparação onde está também a oração, levar as pessoas ao encontro consigo próprias, fazer uma reflexão, por exemplo, a partir do livro de Jó, que é um livro pequeno e que tem uma riqueza imensa. A frase de onde o Papa tira este ano, que é exatamente do livro de Jó, fazer uma reflexão e depois partir e partilhar a seguir como foi o encontro com a pessoa, com as pessoas. O Sr. Dom Francisco está a lançar um desafio aos nossos ouvintes, às comunidades que nos estão a ouvir, paróquias ou outras, claro, outras comunidades. Esta situação da doença, e não temos que necessariamente estar nesta crise da hepatite C ou da gripe, porque há doentes o ano todo, não é? Não tem que haver uma atenção especial neste dia. Isto lança um desafio que é a preparação de grupos nas nossas comunidades que estejam bem preparados para desempenho desta função, porque eu temo, e posso estar, e com certeza estarei errado, que muitas vezes esta celebração dos doentes, ou com os doentes, se limita à administração da Santa Unção, que é importante, mas nem todos os doentes vão, nem todos estarão interessados, nem todos veem a importância deste sacramento. Terá que se alargar para lá deste horizonte sacramental, não é? Sem dúvida. A pastoral da saúde, assim designada, porque quando nós falamos positiva, não é? Exato, falamos da pastoral do doente, estamos exatamente já a fazer uma proposta de limitação. Nós queremos a pastoral da saúde, a proposta da salvação plena do ser humano. A pastoral da saúde tem que estar instituída em todas as paróquias. Tem que ter em conta os seus paroquianos que estão no domicílio, na área paroquial, território paroquial, tem que ter em conta as pessoas que estão colocadas temporariamente nos hospitais, enfim, em situação de internamento. E este trabalho tem que ser feito por uma equipa de voluntários preparados para o efeito. Não posso deixar de lembrar que estamos a tocar no tema fundamental deste ano pastoral: fé vivida. Quando nós falamos em fé vivida e falamos em ano social, o que é que nós estamos no fundo a referir? Que é necessário que haja em cada paróquia um grupo com preocupação socio-caritativa. Há 2 anos foi fé proclamada, onde é necessário fazer nascer em cada paróquia a dimensão da catequese, da infância, da adolescência, da juventude e dos adultos. E tem que haver esta coordenação da catequese, é fundamental. O ano passado foi fé celebrada. É necessário que cada paróquia cuide da sua liturgia, com um cuidado eficiente, que o espaço litúrgico, a qualidade da liturgia, a participação na liturgia seja apelativa, tenha conteúdo, que se saia da Eucaristia em paz, que seja um verdadeiro encontro com o Senhor, que
se tenha estado em verdadeira comunidade, que não tenha sido apenas ir a um ato ritual de cumprimento de preceito, que se venha de lá vazio, ou cansado, ou farto, porque houve demasiada palavra, houve demasiado ruído que de facto perturbou. E este ano a Arquidiocese propõe fé vivida, que se criem os grupos socio-caritativos. Nós estamos a imaginar um grupo de voluntários, estamos a imaginar uma Cáritas paroquial, estamos a imaginar as conferências vicentinas, mas cá estamos nós. Estamos também a falar na pastoral da saúde. Os visitadores de doentes, que são fundamentais, que vão ao encontro da pessoa em situação de domicílio, pessoas acamadas, pessoas retidas no lar, e também a atenção às pessoas idosas, aos sós. Eu gostava de abrir aqui um pequenino parênteses que não podemos esquecer. A consolação, o conforto das pessoas que estão debilitadas temporariamente, assim esperamos, por motivos de luto, nomeadamente a viuvez inesperada. É necessário haver uma equipa paroquial com esta capacidade de ir ao encontro do doente, do idoso e da pessoa em circunstância de luto que se encontra em momento abatido. Se nós somos Igreja, e se nós estamos a testemunhar o Evangelho e a doutrina social da Igreja, nós temos que ter esta presença no âmbito da nossa paróquia. Claro, com preparação. Não se improvisa, porque senão nós poderemos entrar numa superficialidade que ainda cria, digamos, anticorpos. Sr. Dom Francisco, na conversa que tínhamos em off pensado que poderia abranger outro tema, afinal vai ter que ficar adiada. Porque ouvimos-lo todo com tanto interesse e tanta atenção, e foi tão profundo e tão concreto, os desafios que nos lançou, o tempo passou e temos que terminar aqui a nossa conversa, e fica o desafio para outras oportunidades e sobretudo para continuarmos o tema que em off, antes de começarmos, tínhamos pensado que íamos trabalhar, mas não deu. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo a este Ser Igreja, e, se Deus quiser, nós voltaremos a encontrar-nos muito brevemente para que os nossos ouvintes possam questionar a sua fé vivida.